Meus amados irmãos, a paz do Senhor, glória a Deus. Estamos iniciando mais um estudo na nossa escola bíblica dominical. Hoje vamos fazer aqui uma breve meditação sobre a lição de número 8, dia 25 de fevereiro de 2024. Nós temos como temática estudar a disciplina no corpo de Cristo, a disciplina na igreja. Hoje vamos falar sobre esta necessidade existente dentro do corpo de Cristo, que é a correção, a disciplina. O texto áureo está escrito: já vós esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Está lá em Hebreus 12:5. A verdade prática: a disciplina cristã é uma doutrina bíblica necessária, pois permite ao crente refletir o caráter de Cristo. Isso que é importante, essa verdade prática ficou muito bem destacada, né? A disciplina cristã é uma doutrina bíblica necessária. Ela é necessária. A disciplina é extremamente necessária, pois permite ao crente refletir o caráter de Cristo. Então faz com que ele pare, pense, medite, raciocine como ele estava conduzindo a sua vida. Nós temos três tópicos que vamos estudar sobre esta temática. Então, o primeiro tópico, a necessidade da disciplina bíblica. Então, a necessidade que existe. O segundo tópico, o propósito da disciplina bíblica. E o terceiro tópico, as formas de disciplina bíblica. O primeiro tópico, a necessidade da disciplina bíblica, inicia no primeiro subtópico, falando justamente que Deus, o nosso Senhor, ele é santo. E por ele ser um Deus santo, exige que nós nos apresentemos a ele também em santidade. Quando nós estudamos a palavra de Deus acerca de quem Deus é, nós vamos ver que em essência, a sua essência é a santidade. A Bíblia está escrito: ele é tão santo que os seus olhos não podem ver o mal. Então Deus é santo na sua essência é a santidade. E para nós nos aproximarmos de Deus, exige que nós tenhamos uma vida em santidade. É por isso que o crente ele nasce de novo, ele se torna uma nova criatura, passa a viver e exercer uma vida de justiça, e a cada dia, aquilo que Paulo disse, ele vai se tornando uma pessoa mais pura até chegar à estatura de varão perfeito, que é o modelo de Cristo. Então nós vamos todos os dias nos santificando, chamado de santificação progressiva, para que nós possamos sempre estar diante de um Deus que é santo. Então Deus, ele é santo, e nós precisamos compreender e entender que estamos como igreja diante de um Deus todo-poderoso e um Deus que a sua essência é a santidade. O segundo subtópico fala que a igreja também é santa. Deus é santo e a igreja também deve ser. Sede santos porque eu sou santo. Primeira carta do apóstolo Pedro 1,16. Então a igreja ela também deve ser santa justamente porque o nosso Deus é santo. Como que nós vamos nos aproximarmos de Deus ou vivermos debaixo da presença de Deus, vivermos envolvidos nessa glória de Deus, nessa presença de Deus, se nós não praticamos a santidade? Então nós não vamos conseguir viver realmente na presença de Deus se não vivermos uma vida consagrada, uma vida santa. Então Deus é santo e exige também que nós sejamos santos. Dentro deste tópico pode ser explorado diversos personagens bíblicos e passagens bíblicas, como a de Moisés, diante da sarça, como a de Josué, diante ali do anjo do Senhor, e tantas outras passagens do Antigo Testamento e também do Novo Testamento relacionado à pessoa do Senhor Jesus Cristo, das pessoas que clamavam diante dele e demonstrava este papel de santidade. O subtópico de número 3 fala quando a igreja não disciplina. Tá? Então, primeiramente, Deus é um Deus santo, a igreja ela deve ser santa. Então aqui a igreja, estamos falando dessa membresia deste corpo espiritual de Cristo,
deste organismo vivo. E quando a igreja não disciplina, quer dizer o quê? Quer dizer que parte da membresia, parte de cristãos que estão inseridos dentro deste corpo, vão passar a não ter uma vida santa. Tá? Então, quando a igreja não disciplina, vai acontecer dessas pessoas não terem uma vida santa. São pessoas que vão perder a natureza de uma verdadeira igreja, o caráter de um verdadeiro cristão, a identidade de um verdadeiro cristão, e não vai conseguir realmente estar inserido dentro do reino de Deus. Teve um novo nascimento, porém ao decorrer da caminhada essa pessoa ela começa a se afastar do reino, do objetivo deste reino, não consegue viver uma vida consagrada a Deus. Tá? Então a igreja, quando a igreja não disciplina, ela passa a ter um caráter de uma igreja que não é santa. Tá? E dentro dessas características pode ser explorado alguns exemplos de congregações, alguns exemplos até mesmo de denominações que perde esse caráter de santidade, né? Então ela passa a absorver dentro do seu seio pessoas que não vivem uma vida santa, né? Fazem parte da igreja, passam a ser membros da igreja, mas vivem uma vida totalmente, vamos usar aqui o termo mundano, vive uma vida totalmente corrompida, em práticas de injustiça, em práticas de imoralidade, em práticas sociais ilícitas, práticas que realmente vai trazer uma mancha para a igreja local. Então, quando a igreja não disciplina, ela passa a não ser uma igreja totalmente santa, tá? Ela passa a não ter uma visão de uma igreja totalmente santa. Então, é um assunto que pode ser bastante explorado. O tópico número 2 fala sobre o propósito da disciplina da igreja. Então, qual que é o propósito da disciplina da igreja disciplinar um membro, né? O corpo de Cristo disciplinar um membro. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele fala: se nós julgássemos a nós mesmos, não teríamos necessidade de sermos julgados, né? Mas quando nós não julgamos a nós mesmos, isso é, quando nós não fazemos uma avaliação da nossa vida, quando nós não posicionamos em uma vida santa e passamos a praticar aquilo que desagrada a Deus, então nós passamos a ser alvo de julgamento. Então a igreja vai julgar a nossa vida e vai avaliar como estamos nos comportando e como nós deveríamos se comportar, né? Então existe um propósito. Então o propósito da disciplina bíblica, o primeiro subtópico, é manter a honra de Cristo. Então uma igreja que ela não vive verdadeiramente uma disciplina bíblica, ou que ela não disciplina, ela não glorifica o Senhor Jesus Cristo. Ela passa a profanar o nome de Jesus diante da sociedade. Então a sociedade, vamos pegar aqui o termo ateu, por exemplo, uma pessoa que é ateu, ele olha para uma congregação, uma denominação que está vivendo uma vida de diversos tipos de pecado e que não está sendo ali advertida, disciplinada, ele vai blasfemar o nome de Deus. Ele vai dizer: esse povo fala que é de Deus, mas olha como ele se comporta, Deus não faz nada e Deus não age. Ele não consegue compreender que existe um tempo preparado de julgamento, todas essas coisas. Então, quando uma igreja ela não disciplina, quando uma igreja ela não exerce esse papel, ela passa a ser profanada diante dos gentios, diante da sociedade. Então nós devemos manter a honra de Cristo, devemos disciplinar, a liderança deve disciplinar, a igreja deve disciplinar sempre os seus membros para que se mantenha a honra do Senhor Jesus Cristo, uma igreja santificada, uma igreja verdadeiramente que represente o reino de Deus, que vive uma vida de prática de justiça e que glorifica o nome do Senhor, dentro dessa parte principalmente moral. O segundo subtópico fala frear o comportamento pecaminoso. Então o propósito da disciplina, primeiro, é manter a honra de Cristo, segundo, frear o comportamento pecaminoso. Então imagina uma igreja, uma congregação que não freia um pecado de um determinado membro. Vamos supor aqui a prostituição. Ele começa a se prostituir com
com uma pessoa ali dentro da congregação, essa prostituição ela vai ganhar força, ela pode se espalhar, outros membros vão pegar isso como exemplo, principalmente pessoas fracas na fé, pessoas que não têm uma edificação espiritual, pessoas novas na fé, pessoas que não têm uma estrutura de conhecimento bíblico acerca do Senhor Jesus Cristo. Então, por isso é necessário que haja esse bloqueio dessa ação pecaminosa. Então a igreja deve disciplinar para bloquear esta ação, para que ela não se multiplique, para que ela não venha ensinar inverdades acerca do reino de Deus para pessoas que estão dentro dessa eclésia, né? Dentro desse grupo da igreja. Tá? Terceiro subtópico, não tolerar a prática do pecado. Então a disciplina ela também tem um propósito de não tolerar a prática, né? De não tolerar a prática. Então quando um membro dentro da membresia ele começa a praticar um ato de pecado, a igreja não pode tolerar. Vou dar aqui um exemplo. Não é porque o membro ele dizima 100 mil por mês, né? Ele tem um dízimo lá de 100 mil por mês, estou colocando aqui um valor exorbitante, justamente para que os irmãos possam entender. Não é porque ele dizima 100 mil por mês que o pecado dele tem que ser tolerado. Tá? Então, se ele pratica um ato que é pecaminoso, ele pratica um ato que difama a igreja, está transmitindo inverdades para aqueles que está o arrodeando e está difamando o nome do Senhor, que a igreja vai tolerar, porque ele é um dizimista que dizima 100 mil. Entendeu? Então a igreja ela não pode tolerar a prática do pecado. A igreja ela é o corpo do Senhor Jesus Cristo, é uma igreja santa, somos embaixadores de Cristo, aonde se manifesta a presença deste rei, na presença deste rei, que é o Senhor Jesus, a glória de Deus, somos transmissores desta glória, e tudo isso deve ser exercido em santidade. Tá? Lembrando os irmãos que essa santidade ela se inicia de dentro para fora. Tá? Dentro para fora. Uma pessoa que encontrou o Senhor Jesus Cristo, ele tem um novo nascimento, e ele passa ali a praticar atos de justiça. Né? Então tem que se frear o comportamento. Então o propósito da disciplina bíblica, primeiramente, manter a honra de Cristo, né? Não deixar que o nome de Jesus seja blasfemado no meio da sociedade, no meio das pessoas que não são cristãs. Segundo, ali, frear o comportamento, né? Dizer basta. E terceiro, não tolerar. Independente se é filho de pastor presidente, se é filho de presidente, se é até mesmo uma pessoa dentro do ministério, exercendo um papel de liderança, não importa. Se ele está praticando atos pecaminosos, ele não pode ser tolerado, ele deve ser instruído, deve ser corrigido, deve ser direcionado pela palavra de Deus. Então, o terceiro tópico vai falar sobre as formas de disciplina bíblica. Aí coloca no primeiro subtópico a disciplina como modo de correção. Então, primeiro, dentro das formas de disciplina, nós temos aqui uma abertura, um pensamento acerca da disciplina como modo de correção. Então vamos explorar sobre isso. O segundo subtópico sobre a disciplina como forma de restauração e a terceira como modo de exclusão. Então primeiro, a disciplina como modo de correção. Tá? Uma pessoa está praticando um ato pecaminoso, está vivendo uma vida pecaminosa, está dentro da membresia da igreja. O que deve ser feito? Por que a disciplina deve ser aplicada? Para corrigir. Tá? Para que essa pessoa ela possa de fato ter o entendimento de que aquilo que ela está fazendo não está agradando a Deus, não está de acordo com a Escritura, não está de acordo com a igreja, não está de acordo com este reino que a igreja representa. Então isso deve ser transmitido para essa pessoa que está vivendo em prática de pecado. Então a disciplina, primeiramente, ela é uma correção, ela corrige. Né? Aí o autor colocou aqui a passagem de Hebreus 12:7, porque que filho há que um pai não corrija. Né? Então Deus ele nos corrige, ele quer que vivemos uma vida realmente santificada. Segundo, a disciplina da forma de restauração. Então a disciplina ela não tem o objetivo de fazer com que o membro ele se afaste da igreja e nunca mais volte, ou que ele seja arrancado e enviado para longe para nunca mais voltar. Não é esse o objetivo primeiro da disciplina. Né?
o objetivo inicial da disciplina, de forma alguma. O objetivo dela é justamente trazer uma restauração para esta pessoa. Então, uma pessoa que praticava prostituição, adultério, furto, uma pessoa que está vivendo uma vida de pecaminosidade, práticas de injustiça, agora uma vez que ela é confrontada, uma vez que ela é disciplinada, essa disciplina é para trazer sobre ela uma restauração espiritual, tá? Para ela ser restaurada, para ela realmente voltar a fazer o papel de um verdadeiro cristão, né? Não blasfemar o nome do Senhor diante da sociedade, diante das leis, diante de todas as demais pessoas. O terceiro subtópico fala sobre a disciplina como modo de exclusão. Então são aqueles casos que é necessário a exclusão. Aquele colocou lá em a primeira carta de Paulo aos Coríntios 5,13, que fala: tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. É quando a pessoa ela é advertida, ela é instruída, ela é confrontada, mas ela está extremamente devassa, ela está extremamente praticando coisas horrorosas, que está profanando o nome do Senhor diante da sociedade, levando aquela igreja a ser visto como um palco de escândalos e etc. Podemos aqui citar, por exemplo, casos de roubo, né? Uma pessoa que rouba, por exemplo, e que não para com esta prática, que está sempre ali defraudando o nome do Senhor Jesus Cristo diante da sociedade. Ela deve ser confrontada, deve ser instruída. Se ela permanece, persevera e ela não quer mudar, ela passa a trazer escândalos dentro da sociedade, essa pessoa tem que ser excluída. Paulo está dizendo: tirai, pois, dentre vós a este inico. Tá? E existem outros casos aí também. Aqui ele continua: nesse caso não há um desligamento e não apenas um afastamento da comunhão. É verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Nós falamos sobre esse assunto de Mateus 18:18 nas lições anteriores, que a igreja ela é este agente do reino, ela recebeu o ministério da reconciliação, a multiforme sabedoria de Deus, e ela recebeu o poder dado por Deus de perdão de pecados. Então a igreja, então está escrito que a igreja, aquele membro que a igreja perdoar o pecado será perdoado. Aquele membro que a igreja não perdoar o pecado não será perdoado. Em que sentido que está isso? No sentido quando a pessoa peca e não quer se arrepender, não quer ter a vida transformada, não quer ter a vida disciplinada e continua pecando e não quer mudança de vida. É quando a igreja tem que tomar uma atitude de desligar essa pessoa e realmente um ato mais forte ali, de colocar um limites para que ele não venha ali profanar o nome desta congregação, desta igreja, diante de todas as pessoas. Então, irmãos, essa é uma temática bastante importante. Acredito que vai ser muito bem abordada em cada EBD pelo nosso Brasil, que é sobre a disciplina, essa necessidade que temos dentro da igreja, tá? Deus é santo, a igreja é santa, o cristão é santo. Quando a igreja ela não disciplina e ela tolera o pecado, ela vai trazer problemas seríssimos para dentro do seio da igreja, diante da sociedade, vai profanar o nome do Senhor, não pode ser tolerado, independente de quem seja ou de cargo que exerça. Essa pessoa ela tem que ser repreendida, ela tem que ser orientada, ela tem que ser advertida, para que tenha uma transformação de vida e volta, né, tenha um retorno aos princípios da fé para viver uma vida realmente para a glória de Deus. Então, a disciplina é uma necessidade dentro da igreja. Tá? Não existe uma forma de viver uma vida santa, a igreja totalmente santa, sem que a igreja ela exerça o papel de disciplina. A disciplina é extremamente necessária. Existem aí muitas críticas, o professor pode abordar isso na aula, que existem muitas críticas a esse respeito acerca da disciplina que é aplicada dentro da igreja, mas é uma coisa necessária. Se dentro da sociedade já é executado a disciplina em diversos segmentos, muito mais dentro da igreja, que é representante do reino de Deus, representante do Deus Todo-Poderoso aqui na terra e que transmite as verdades de Deus. A igreja ela tem sempre que manter a disciplina, tá?
para aquele que está saindo do caminho, para aquele que está saindo da direção da palavra. Deve ser disciplinado e corrigido. Amém? Restaurado. Deus abençoe, meus irmãos, por mais esta aula de uma forma poderosa. Deus abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Olá, pessoal. Nesta manhã eu quero compartilhar este momento de alegria com vocês, desta nova obra lançada em um dos temas mais relevantes do nosso tempo, acerca de casamento, mas especificamente acerca do adultério. Então, nesta obra eu vou falar sobre o anti-adultério, a prevenção contra o adultério para que ele nunca venha a acontecer. Mas se acaso pessoas estão passando pelo adultério, como lidar com essa situação, quais as consequências do adultério e também o pós-adultério. É uma obra extraordinária, muito linda, ficou um livro muito bom, muito bonito, um excelente acabamento. Quero compartilhar esse momento com vocês aqui. Bênção de Deus, Deus abençoe.